Essa história, ela nos traz uma lição muito grande, porque a palavra de Deus diz que essa mulher, ela ficou conhecida pelas suas boas obras. Ela ficou conhecida pelas boas coisas que ela fazia para as outras mulheres. Jope era uma cidadezinha, né? E em frente de Jope tinha um grande rio, um grande mar. E ali o marido dessas mulheres, eles trabalhavam com a pesca. E havia muitos naufrágios. E muitas delas estavam viúvas. E você sabe que naquela época, né, que elas estavam ali, viúvas, havia um grande problema. As mulheres naquela época também não tinham muitas oportunidades. Em Jope haviam mais mulheres do que homens, justamente por causa do naufrágio. Então aparece uma mulher, no meio de tantas outras mulheres, aparece uma mulher chamada Tabita, conhecida, traduzida como Dorcas. E esta mulher, ela ajudava, ela fazia a obra do Senhor. Presta bem atenção, ela fazia a obra do Senhor com aquilo que Deus tinha colocado nas mãos dela. Se você observar, eu tenho algo aqui na minha mão. Eu não sei se você consegue ver. Eu não sei se você consegue enxergar o que eu tenho na minha mão. Talvez você nem enxergue o que eu tenho na minha mão. Talvez você não consiga nem ver o que eu tenho aqui. Eu vou aproximar mais um pouquinho da câmera. Talvez agora você consiga enxergar o que eu tenho nas mãos. Você está vendo dois objetos. Uma agulha e um tubo de linha. Quando nós falamos de Dorcas, a única palavra que já me faz, o único objeto que me faz lembrar na hora é esse objeto aqui, uma agulha. Através de uma agulha, Dorcas fez as boas obras. Porque quando Pedro chegou até Jope, Dorcas já tinha morrido. Ela já tinha falecido. E observando Pedro, aquelas mulheres, porque Pedro foi chamado correndo, né? Os discípulos sabiam que Pedro estava ali próximo. Então, mandaram que chamassem. Ele estava em Lida, é uma outra cidade próxima. Não tão próximo também, mas ele teve que caminhar alguns quilômetros. Então, quando Pedro chegou até a casa de Dorcas, presta bem atenção, o que ele viu daquelas mulheres? Aquelas mulheres, elas choravam, elas clamavam por Pedro, elas estavam desesperadas, e elas diziam: Pedro, nos ajuda, Pedro, nos ajuda. E Pedro observou o seguinte, eu estou toda arrepiada. Pedro observou que aquelas mulheres choravam de verdade. Elas choravam ali com um grande sentimento. Elas tinham lágrimas, não eram as lágrimas que muitas pessoas às vezes choram quando... Aquelas lágrimas de crocodilo, como se diz, né? As lágrimas dela eram de temor, era de sofrimento. E Pedro observou que todas elas diziam assim: Pedro, a gente a amava tanto, nós gostávamos tanto dela. É uma pessoa que vai fazer falta para nós. É uma pessoa que nós precisamos dela aqui. Pedro, nos ajuda, Pedro. E Pedro, observando aquela situação,
que ela chegava com ele e dizia assim: Pedro, olha, tá vendo essa roupa aqui, tá vendo essa túnica? Foi Dorca que fez. Tá vendo a roupa da minha filha? Foi Dorca que fez. Tá vendo a roupa do meu esposo quando ele estava vivo? Foi Dorcas que fez. Pedro, essa roupa, essa túnica que eu tenho aqui foi Dorcas que fez. Olha, essa da minha irmã foi Dorcas que costurou. A da minha mãe foi Dorcas que costurou. A da minha filha, do meu filho foi Dorcas que costurou, que fez e que nos deu. E isso aí foi uma coisa que comoveu Pedro. Comoveu aquele homem. Porque ele percebeu que elas choravam de verdade. Que elas estavam sofrendo. Que realmente Tabita ia fazer falta naquele lugar, naquela cidade. E a gente, quando observa um simples objeto como este aqui, uma agulha, pouco você consegue ver. Um simples objeto desse aqui fez tanta diferença na vida de Dorcas e na vida de toda a família. Na vida daquela cidade, apenas um objeto, apenas esta agulha, um objetinho como esse aqui. Aí eu pergunto para você agora, qual é o dom? O que Deus colocou na sua mão? Porque para fazer a obra de Deus não é preciso você estar dentro da igreja. Não é só dentro da igreja que você prega a palavra de Deus. Não é só dentro da igreja que você faz a boa obra. Você pode fazer a boa obra com aquilo que você tem. Você pode fazer a boa obra com o dom que Deus te deu. Qual foi o dom que Deus te deu? Qual foi o dom que Deus colocou em tuas mãos? O que Ele te capacitou para fazer? O que Ele te capacitou? Qual a capacidade que você tem? Dorcas, apenas com uma agulha. Vou tentar mostrar para você aqui, porque fica difícil. É difícil de ver esse objeto. É por isso que eu estou insistindo com ele. E é por isso que eu falo para você, eu repito várias vezes, esse simples objeto aqui, ó. Talvez agora deu para você enxergar. Esse simples objeto. Você está vendo? É uma agulha. E foi com esse objeto que Dorcas... Foi com esse objeto que Dorcas fez a boa obra. Eu deixo para sua reflexão. Começa a pesquisar aí na sua mente, começa a buscar na sua mente. Qual foi o dom que Deus te deu? Talvez Deus te deu o dom de fazer, de cozinhar. Talvez Deus te deu o dom de falar, de pregar mesmo o evangelho. Talvez Deus te deu o dom do louvor. Com louvor também você consegue evangelizar. Aquelas mulheres, elas choravam de verdade. E a palavra de Deus diz aqui que colocaram Tabita num quarto alto. Em algumas versões da Bíblia fala em cenáculo. Cenáculo, um quarto alto. Porque eles achavam assim que elas estariam, quem quando morria colocaria no quarto alto, ficaria mais próximo de Deus. Qual o dom que Deus te deu? O que você tem feito na obra do Senhor?
Você é um bom motorista? Você é uma boa motorista? Você sabe escrever muito bem? Você sabe cozinhar muito bem? Você tem um veículo? Tem várias formas de você fazer a obra do Senhor. Porque tem pessoas, às vezes, que elas andavam a pé. E elas diziam assim: Deus, me dá uma bicicleta. Aí Deus deu uma bicicleta. Deus, eu preciso tanto ir trabalhar. Fica longe, eu queria uma moto. Aí Deus vai lá e dá uma moto. Aí a pessoa já não quer mais dar carona. Quando ela tinha uma bicicleta, ela até dava carona. Depois que ela compra uma moto, aí ela não dá mais carona. E aí ela diz assim: Deus, eu não aguento mais. Tá frio, chove, é difícil. É muito barro, é muita lama. E com a moto fica difícil para mim ir trabalhar, para mim ir na igreja. Me dá um carro. Eu estou falando isso porque aconteceu comigo. Antes eu tinha uma moto e eu ficava: Deus, eu não aguento mais. Deus, me dá um carro. Deus, eu preciso de um carro. Era chuva, era sol que eu pegava. Era frio, frio, frio para ir na igreja. E eu dizia assim: Deus, me dá um carro para mim, que eu te prometo que eu vou fazer a obra de Deus. E não importa como você vai fazer a obra de Deus. Use aquilo que Deus te deu. Use a inteligência que Deus te deu. Use o dom que Deus te deu. Use aquilo que você aprendeu. Se você está numa faculdade, evangeliza dentro da faculdade. Usa ali usa as suas palavras. Não é preciso você pregar bonito, não. Mas você chega e fala de Deus. Evangeliza. Se você está no trabalho, evangeliza também. Se você está na escola, evangeliza. Você está na rua, evangeliza. Fala de Deus. Usa o dom que Deus te deu. Talvez você trabalhe, você que está ouvindo aqui, assistindo, talvez você trabalhe até em um bar. Talvez você tenha um bar. Aproveita, é o melhor momento para você falar de Deus. Porque não tem lugar para você falar de Deus. Não tem lugar específico para você falar de Deus. Não tem horário específico para você falar de Deus. E esta mulher, chamada Tabita, traduzido como Dorcas, ela fazia as boas obras, vou lembrar você de novo, com um objeto tão minúsculo, tão pequeno. Aqui, uma linha e uma agulha. Ela fez as boas obras. Uma linha e uma agulha. E você, o que é que você tem para fazer as boas obras? O que você tem nas mãos para fazer as boas obras? É difícil. Porque começa a passar um filme na nossa cabeça. O que é que eu mais posso fazer? Ah, mas eu não sei pregar. Mas você sabe chegar e dizer: atende seu telefone. Como eu vejo muita gente atender o telefone: Jesus te ama. E eu também. Eu conheço um pastor que ele só atende o telefone e diz, quando a gente liga para ele, diz assim: Jesus te ama. E eu também. Faça isso também. É uma boa forma. Atenda pelo menos o celular que você tem. Pega essa mensagem agora. Pega essa mensagem agora e passa para alguém. Talvez tenha alguém que esteja precisando ouvir.
esteja precisando evangelizar e diz assim, mas eu não sei pregar, eu não sei falar. Eu não sei falar, eu não sei pregar. Mas dependendo do dom que Deus te deu, você vai pregar. Dependendo do dom que Deus te deu, você vai saber falar de Jesus. Sabe qual é a melhor forma quando você não tiver palavras? Vai lá e dá um abraço. Porque tem muitas pessoas, às vezes, que elas precisam apenas de um abraço. Tem pessoas que elas estão necessitadas não só de uma palavra de conforto, mas do abraço. Observa no seu lado esquerdo, observa no seu lado direito, observa na sua frente. Você sabia que um eu te amo e um abraço, ele é uma forma de você evangelizar? Muitas pessoas deixaram de se matar. Não se mataram por causa de um abraço. Sabia disso? Uma palavra de conforto, eu te amo. Jesus te ama. Hoje está tão difícil, às vezes, as pessoas falarem um eu te amo, né? Hoje está tão difícil as pessoas dizerem assim, Jesus te ama. E essa mulher chamada Dorca, Tabita, traduzida como Dorcas, ela fazia as boas obras através da costura. E a palavra de Deus diz aqui, olha, e aconteceu que naquele dia, enfermando, ela morreu. E tendo-a lavado, ela depositaram num quarto alto. É como sempre se faz, né? Morreu, tem que levar para dar um banho, trocar de roupa, para fazer o sepultamento. E Pedro, quando soube da notícia, ele foi rapidinho para Jope. E quando ele chegou lá, que ele viu aquela situação, ele ficou totalmente comovido. E foi quando ele lembrou do acontecimento com Jesus, lá atrás. Como Jesus fez. E os ensinamentos, eles vêm passando na cabeça de Pedro. E agora, Senhor? Sabe o que ele fez? Pediu que todas as mulheres se afastassem. Todas as mulheres saíssem do quarto. E a palavra de Deus diz assim, ó. E levantando-se Pedro foi com eles, né? Quando eles estavam em Jope. Quando chegou, levando ao quarto alto, todas as viúvas o rodeavam chorando e mostrando as túnicas e vestes de Dorcas, que fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-a sair, pôs-se de joelho e orou. Pedro ficou totalmente comovido com a história dessa mulher. E aí eu vou te fazer uma outra pergunta. E você vai responder para você mesmo.